2020, você que é nosso aluno argumentador, você que ainda não é, pode se tornar. Entre em contato conosco pelo nosso direct no @Projeto Argumentar, tá? E qual é o nosso tema? Fazendo uma ponte, fazendo um link com o vídeo anterior, falando sobre as frases de impacto, o tema dessa semana vai favorecer muito o uso dessa estratégia. Mas repito, não é obrigado a usar, tá bom? Que é a questão da exploração trabalhista na sociedade brasileira moderna, que por sinal também não é uma coisa muito recente, ou seja, dá pra gente usar a questão da frase de impacto, mostrando os números, mostrando os dados alarmantes a respeito da exploração do trabalho, ou a respeito das consequências que a exploração trabalhista causa na vida da pessoa, seja do ponto de vista psicológico, emocional, físico, financeiro, enfim. Ou ainda dá pra gente trabalhar muito bem com a questão da alusão histórica, mostrando que essa questão da divisão da sociedade em classes, os que mandam, os que obedecem, a questão do capitalismo, a Revolução Industrial, há uma série aí de conteúdos, há uma série de informações que vocês podem usar muito bem, não apenas para a introdução, mas para o desenvolvimento da redação com esse tema. O que é interessante a gente prestar atenção em relação a esse tema, por exemplo, se vocês vão seguir para uma linha de raciocínio voltada à questão do capitalismo, é mostrar essa coisa do quanto mais se explora, mais lucro vai para alguém. Esse é um dos pontos que podem ajudar bastante a argumentação do tema dessa semana. Um dos textos motivadores vem trazendo para vocês, acho que o texto 3, se não me engano, vocês podem conferir aí no módulo, a questão do trabalho hoje e o trabalho do futuro. Há também a questão dos entregadores, os ciclistas e motociclistas que trabalham como entregadores de delivery para os aplicativos, por exemplo. Então, são jornadas de mais de 24 horas semanais de salário, muitas vezes abaixo de um salário mínimo. Então, trabalhar muito, o ganhar pouco, numa sociedade capitalista em que o consumo move tudo, ou seja, as pessoas trabalham mais do que o que elas podem, elas recebem menos do que o que elas precisam para manter a sobrevivência, né? E são estimuladas, todos nós somos estimulados e estimuladas, mesmo em época de isolamento social, a consumir muito mais do que realmente a gente precisa. E o detalhe em relação a isso, só voltando, chamando a atenção nesse ponto, é que não é só um incentivo a consumir muito mais do que se precisa, é não ganhar nem o suficiente para consumir o necessário, para consumir o mínimo necessário uma sobrevivência digna. Então a gente percebe que novas formas de trabalho vão surgindo, né? A questão dos entregadores, né? O pessoal que trabalha como entregador de comida ou de outros produtos. Nessa época, por exemplo, de isolamento social, vocês podem usar muito bem esse contexto também, porque é um contexto real, é um contexto moderno, é um contexto que está sendo vivenciado por todos nós, no mundo inteiro. Se eu não me engano, é 1/3 da população mundial que está confinada ou parcialmente confinada devido à pandemia, ou seja, é um período em que essas frentes de trabalho crescem bastante e as pessoas acabam se colocando, se permitindo ser exploradas por essas formas de trabalho, justamente por não disporem de outras possibilidades, de outras formas de sobrevivência. Então, essa coisa de pensar o contexto social, o contexto econômico, o contexto histórico atual, né? Todos os acontecimentos que giram em torno da gente hoje enquanto sociedade, o que nos motiva a trabalhar, ou motivo numa questão do trabalho que é interessante, que é lucrativo ser desenvolvido, mas nesse caso são situações de trabalho extremamente exploratórias, extremamente injustas para as pessoas e aí vem um outro ponto que vocês podem levar para a argumentação. As pessoas que se submetem a esse tipo de trabalho justamente por não disporem de outros meios, às vezes não dispõem de qualificação profissional para se encaixar em outro serviço, ou não dispõem de conhecimento suficiente em relação às leis trabalhistas. Aí vem uma outra questão também que vocês podem considerar no texto de vocês, o desconhecimento da população a respeito das leis trabalhistas. Ainda, voltando para a questão histórica, nós podemos lembrar que a questão das leis trabalhistas foram aprovadas no Brasil na era Vargas, fazer uma leitura breve de como isso aconteceu na era Vargas e as semelhanças e diferenças da forma como a coisa acontece hoje, as mudanças nesse cenário
provocados tanto por essa recessão econômica do período da pandemia, né, desse período pandêmico, as oscilações nas bolsas de valores, toda essa questão que gera um desconforto econômico muito grande mundo afora e que acaba abrindo as comportas, né, da má intenção de muita gente que está ali só buscando, na verdade, uma justificativa, um motivo que seja para usar como justificativa para se explorar ainda mais o trabalhador brasileiro. Então, dá para vocês trabalharem também, fazerem um contraponto bem interessante com o que prega a lei, né? Voltando a estratégias que nós já trabalhamos aqui, inclusive essa questão da utilização de leis, nós já abordamos em outros vídeos, pode voltar no nosso canal, assistir de novo, a questão das leis trabalhistas, a questão das leis constitucionais e como existe um contraste absurdo entre o que se prega na teoria e o que se vive na prática, tá? Outra questão também bem pertinente para vocês levarem, tanto para a introdução, mas que também pode servir para a argumentação, é justamente esse cenário contrastante, e a gente vai falar de contraste também lá na frente, né, nos próximos vídeos, fiquem ligados, acompanhem a gente, de como esse trabalho com contraste é muito interessante, porque nós tanto vamos pensar essa coisa da realidade, do que conduziria a uma certa lógica, mas de como essa lógica acaba sendo quebrada por fatos que não coincidem exatamente com aquilo que deveria ocorrer se a gente fosse seguir uma lógica racional. Ou seja, a pessoa se qualifica para o mercado de trabalho, porém não há espaço para que ela trabalhe naquele momento, naquela qualificação, ou ainda a pessoa precisa sobreviver, mas ela é levada a trabalhar numa frente que não proporciona a ela as mínimas condições necessárias para a sobrevivência. Ou ainda, a quantidade de trabalho que se atribui a uma pessoa não é recompensada suficientemente mediante o trabalho, ou seja, o trabalho não é digno, a pessoa trabalha demais e recebe de menos. Então, há uma série de insights que vocês podem usar aí. Podem fazer uns tópicos, anotem aí, com o que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar com a questão do impacto, de que por mais que as tecnologias tenham surgido, por mais que a sociedade tenha mudado, por mais que muitas possibilidades de trabalhos novas tenham surgido, as dificuldades de inserção das pessoas que mais precisam é enorme. Outro ponto interessante, quanto maior a dificuldade da pessoa, maior a necessidade dela, e mais explorada ela tende a ser, porque ela acaba, por uma questão até mesmo de desespero, aceitando qualquer coisa. Então a pessoa fica entre trabalhar muito e ganhar pouco, e não conseguir aquele trabalho e resvalar para uma situação de miséria e de dificuldade ainda maior. Outra coisa que vocês podem considerar, o momento econômico difícil, não só para o Brasil, mas no cenário mundial, e que dificulta o surgimento de formas de trabalho, de linhas de trabalho convencionais e que acabam dando abertura a outras possibilidades de trabalho, como o que eu já citei, né, a questão dos motociclistas, dos ciclistas, entregadores de serviço delivery, ou o trabalho feito em casa, e saiu home office, né, quase que não sai a palavra, também que fica muito difícil quando você leva muito trabalho para casa de conseguir manter uma fronteira interessante entre a vida em família e trabalho. Acaba que o trabalho muitas vezes toma um espaço muito maior do que o que ele deveria tomar na vida da pessoa. Ou seja, se a pessoa trabalhava 6 a 8 horas, ela acaba trabalhando 10, 12 horas porque ela está em casa, então o trabalho e a casa se fundem num único ambiente, ela acaba sendo levada a trabalhar muito mais e continua ganhando basicamente a mesma coisa, ou até menos, porque nessa era tem acontecido bastante, essa era agora, estou falando de pandemia, tem acontecido muito isso, cortes de salários, as pessoas estão precisando enxugar folhas, de fato as empresas estão sofrendo também, né? Mas não é só isso, né? O interessante é a gente pensar que a exploração trabalhista não existe apenas agora por conta da pandemia, mas que é um problema que já existe há muito tempo, que existia antes do surgimento das leis trabalhistas de forma muito pior do que o que existe hoje,
mas que o fato de existirem leis que, em tese, regulamentem isso, não resolveu problemas. Não resolveu esse problema, não resolveu esses outros problemas, tá, associados à questão trabalhista. E a coisa da vulnerabilidade social também, que a gente tem como abordar. Então, de novo, eu trabalharia em proporção. Quanto mais vulnerável, intelectual, social e economicamente a pessoa, mais frágil e maior a tendência que ela tem de ser explorada pelas frentes de trabalho, pelas formas de trabalho que existem, tá? Então, assim, é um tema muito rico, tá? É um tema que oferece todas essas linhas aí de possibilidade de raciocínio para vocês jogarem aí na argumentação. E estratégias que eu usaria, assim, que surgiu na minha mente, assim, de cara, eu trabalharia com exemplificação, eu trabalharia com contraste, eu trabalharia com noção histórica e de proporção, essa coisa do quanto mais, mais, quanto menos, mais. Quanto menos possibilidade de sobrevivência, maiores as chances da pessoa ser explorada por meio de trabalho, por exemplo, que não leva em consideração os direitos da pessoa, os direitos do cidadão como trabalhador, e acaba que pode ser despedido a qualquer hora se não tinha carteira assinada. Isso também acontece também, né? Isso ocorre bastante também, desculpa aí, repetiu também. E o que é interessante essa problematização? Não esquecer de fazer a problematização e de escolher algumas dessas muitas que eu trouxe aqui, uma ou duas para direcionar o texto de vocês, porque a gente tem a proposta de intervenção. Então, o que seria possível fazer? Lembrando que a proposta não vai resolver completamente o problema. A proposta de intervenção é apenas uma forma de amenizar o problema em médio ou curto prazo, certo? Curto prazo dificilmente a gente vai encontrar, principalmente em se tratando de problemas complexos. Então, quanto mais complexo o problema, mais complexa tende a ser a solução e mais tempo ela pode demorar para poder surtir um efeito interessante, tá bom? Então é isso, esse é o nosso tema da semana. Bons estudos, boas leituras, entre em contato conosco, aguardamos seus textos. Um abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa e não esqueçam, @Projeto Argumentar, seu cérebro na ponta do lápis.